Boa tarde, estamos começando mais uma live aqui pelo Amazonas Atual. Você que nos acompanha no Facebook vai, a partir de agora, tomar conhecimento de um problema aí na economia gerado por uma decisão de um ministro do STF, né? O ministro Alexandre de Moraes, aquele ministro colocado lá pelo Michel Temer. Serafim Corrêa foi convidado porque hoje na Assembleia Legislativa ele fez uma palestra a respeito desse tema. É um tema pertinente, é um tema muito importante para a economia, principalmente dos municípios. É uma lei complementar, a Lei Complementar 157 de 2016, passou a valer no finalzinho de 2016, não é isso, Serafim? Ela foi sancionada no final de 2016 e passou a valer a partir de janeiro de 2018. Né? Ele deu o prazo de 1 ano para que os municípios adequassem as suas legislações às novas regras. E aí a lei começa a valer, a maioria dos municípios brasileiros ganhariam com essa lei, né? Ganhariam em arrecadação de ISS, o Imposto sobre Serviço. Mas o ministro Alexandre de Moraes, no dia 26 de março, tomou uma decisão que acabou com a lei. Uma lei que suspendeu os efeitos dela. Uma lei que foi construída a duras penas durante 20 anos. 20 anos. Serafim, como é que... queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo, como é que ocorre primeiro essa tramitação da lei e quais são os efeitos dela. Veja, essa é uma discussão que vem desde a época do governo Fernando Henrique. Quando eu fui prefeito, de 2005 a 2008, eu participei pela Frente Nacional de Prefeitos de muitas reuniões com esse tema. O que acontecia e que agora voltou a acontecer? Municípios próximos de São Paulo, dos grandes centros, e o exemplo mais patente é Barueri, eles estabeleceram uma alíquota, por exemplo, de 0,01 para os planos de saúde, para aluguel de carro e para cartão de crédito e débito. Pela lei anterior, podia fazer isso? Não, isso é na lei anterior. Essa é a realidade da lei anterior. Aí Barueri fez com que todas essas sedes saíssem de São Paulo e fossem para lá. E ele arrecadava 0,01, mas se fosse em São Paulo ou em qualquer outro município, seria 5%. Bem, é claro que todos os municípios gritavam contra isso, a começar por São Paulo. Mas também Manaus gritava. Por que Manaus gritava? Porque são prestados serviços de aluguel de carro em Manaus, cartão de crédito e débito em Manaus, planos de saúde em Manaus. O que Manaus queria, como de resto todas as capitais brasileiras? Que o imposto, o ISS, fosse pago no local onde o serviço fosse prestado. Muito bem. Barueri, tendo por trás os grandes bancos, as grandes corporações de planos de saúde, se opunham, dizendo que não, que tinha que ser no lugar da sede da empresa. E essa briga demorou 20 anos, até que se conseguiu construir o consenso, que foi, claro, consenso majoritário, vamos dizer assim. São 5.565, 10 deixavam de ganhar e 5.550 ganhariam. Claro que um número é maior do que o outro e a vitória ocorreu. A partir daí, um trabalho intenso no Congresso Nacional para aprovar essa lei. Uma vez aprovada essa lei, ela foi a sanção do presidente da República, que sancionou no último dia do ano, de 2016. Deu 1 ano de prazo para que os prefeitos pudessem adequar. Valeu a partir de 1º de janeiro de 2018. Aí, quais foram as 4 regras
estabelecidas para acabar com isso que Barueri e outros municípios faziam. A primeira regra foi o seguinte: o imposto será devido no município onde o serviço for prestado. Então, isso significa que toda compra com cartão de crédito feita aqui em Manaus, o imposto ficará aqui. O imposto ficaria aqui. Pela regra, ficaria aqui. Então mudou o local do pagamento do imposto para o local em que seja prestado o serviço. No caso de aluguel de carro, se o carro foi alugado em Manaus, vale aqui. No caso de cartão de crédito e débito, se passou o cartão aqui, vale aqui. No caso de plano de saúde, daqueles planos de saúde nacionais, se o usuário está em Manaus, é aqui que tem que pagar o ISS. Muito bem, essa foi a primeira regra. A segunda regra foi a seguinte: não pode ter alíquota menor do que 2%. Ninguém pode cobrar menos do que 2%. Se Barueri quiser cobrar 2%, ótimo. Mas o estado de São Paulo, os outros municípios de São Paulo vão poder cobrar 2%. No mínimo 2%, no máximo 5%. Isso é possível. Agora, menos de 2%, não. Nós falávamos dessa diferenciação de como seria cobrado, por exemplo, um serviço. O contribuinte hoje paga, às vezes, um serviço que é municipal ali e tem outros serviços que são estaduais e tem coisas que é serviço, tem coisa que é... exatamente. Produto, hoje você tem mercadoria. Que anteriormente era ICM apenas. ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Com a Constituição de 88, ampliou, ficou ICMS. Por quê? Quem está nos 2 serviços, os serviços de transporte intermunicipal e interestadual, deixou de pagar ISS, passou a pagar ICMS, porque era uma grande confusão. Ia de um município para outro, ia de um estado para outro. Aí de quem era o ISS? Então passou a ser estadual, tanto num quanto no outro. E o outro serviço que é abrangido é relativamente ao serviço de telecomunicações, no caso, a telefonia que paga ICMS. O resto, todos os demais, os serviços de qualquer natureza, eles ficam na legislação de ISS. E aí é onde entra toda essa confusão, se o imposto é devido no local da prestação do serviço ou se o imposto é devido na sede da empresa que, em tese, presta o serviço, ainda que à distância. Ok. Então o IVA ele seria o seguinte: ele juntaria tudo. Então, e acabaria com tudo isso, ele ia aumentar a arrecadação, ele ia diminuir a burocracia e ia diminuir também o poder das corporações, sejam municipais, sejam estaduais. Para o contribuinte não ia alterar nada. Não, para o contribuinte ia melhorar, ia alterar para melhor. Agora o Brasil... Contratou um serviço, ele paga IVA. Ele vai pagar uma compra, ele paga IVA. Como é na Europa, como é em Portugal, como é na França, como é na Alemanha, na Itália, enfim. Isso como é nos Estados Unidos. Não tem jeito, o Brasil vai ter que se adequar a isso. Nós já perdemos muito tempo com essa grande parafernália que é o nosso sistema tributário brasileiro. Ok, a gente agradece então Não, quem lhe agradece sou eu, Valmir, porque esse é um assunto muito árido, mas que é de relevância para a vida das pessoas. Mas por ser árido, as pessoas hoje estão com a vida tão tumultuada, elas terminam dizendo: não quero nem saber disso. E aí, se a gente começar a resolver por aí, as coisas tendem a melhorar. Eu tenho a esperança de que esse seja um dos temas da campanha presidencial, que os candidatos à presidência da República possam discutir esse assunto que é da maior relevância. Nós não podemos ter uma campanha que fique à base de xingamento, de agressão, de intolerância, de ódio,
contra esse ou contra aquele, a favor deste ou a favor daquele. Por quê? Porque o Brasil tem problemas tão sérios, tão complexos, que precisam ser enfrentados. E nós precisamos saber, antes de decidirmos o nosso voto, o que pensa cada presidenciável. Agora, antes disso, teria que resolver de imediato esse problema no Supremo Tribunal Federal. Esse problema no Supremo Tribunal, a meu ver, ele vai ser resolvido pela pressão dos prefeitos. Qualquer dia vai ter uma marcha dos prefeitos sobre Brasília. E aí vai ser numa situação em que o Supremo, ao invés dos políticos estarem no córner do ringue, quem vai estar no córner do ringue é o ministro Alexandre de Moraes. Ok. Muito obrigado pela sua atenção.